assistir essa aula hoje. Bom, então, boa noite a todos. Tá? Essa é uma das últimas aulas de eletromagnetismo no mestrado profissional. Então, a gente vai falar hoje sobre equações de Maxwell. Né? O que são as equações de Maxwell? Né? De fato, as equações de Maxwell são aquelas equações que nos dão o campo elétrico e o campo magnético, dadas certas circunstâncias de carga e movimento de carga. Né? Porque isso aqui é basicamente um resumão de tudo que a gente viu até agora. Né? Então, para iniciar, a primeira coisa que a gente viu depois de lei de Coulomb, né, relacionado à lei de Coulomb. Só um detalhe, gente, vocês podem me parar a hora que vocês quiserem, só não escrevam mensagens no chat, eu não consigo ver o chat enquanto eu estou apresentando. Então, abra o microfone e fala. Não precisa aquele procedimento lá de aula online, de levantar a mão. Eu nunca sei o que fazer com aquela mãozinha levantada. Então, abra o microfone e pode falar, tá bom? Bom, então, voltando aqui, nas equações de Maxwell, de fato, são equações para determinar o campo elétrico e o campo magnético. Né? O que a gente viu até agora? Né? O que a gente viu até agora foi a lei de Gauss, né, que está relacionada com a lei de Coulomb, que é a integral de E escalar dA, que é igual à carga interna à superfície gaussiana dividido por ε0, certo? Lembrando que essa aqui é uma integral de superfície. Tá? Semelhante a... Outra pergunta que eu esqueci de fazer. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos, professor. Legal. Eu não gosto muito de PowerPoint nem quando eu estou dando aula online. Né? Então eu filmo uma folha de papel para simular o quadro. Tá? Semelhante a essa, para o campo magnético, né, a lei de Gauss similar ao campo magnético é, como a gente não tem monopolo magnético, a gente tem integral de superfície de B escalar dA, que é o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada. Como não existe monopolo magnético, isso aqui é igual a zero. Tá? Essa foi o que a gente chamou de lei de Gauss do magnetismo. Tá? A outra forma de gerar campo elétrico, de fato, a gente chamou de força eletromotriz induzida, né? Mas força eletromotriz induzida nada mais é do que uma integral de trajetória de E escalar dL ou ds, dependendo do livro que você pega. Tá? Isso aqui era igual a menos derivada temporal do fluxo do campo magnético, que a gente pode escrever assim, integral de B escalar dA, certo? Então, essa aqui é a nossa terceira lei de Maxwell, que relaciona o campo elétrico com a variação temporal do fluxo do campo magnético, certo? Não foi a última coisa que a gente viu, mas a gente viu a lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz o seguinte, ela diz que a integral de trajetória, numa trajetória fechada, de B escalar dL, é igual ao quê? É igual a μ0 vezes a corrente que atravessa, né, a superfície delimitada pela trajetória, né, que a gente chama de curva amperiana. Né? Percebam agora as simetrias. Você tem uma lei de Gauss para o campo elétrico, certo? Que relaciona o campo elétrico com uma carga interna, e a lei de Gauss para o campo magnético. Né? As duas são uma integral de superfície, são fluxos do campo magnético. Essas duas aqui são integrais de trajetória. Tá? Vejam que interessante essa aqui. Essa aqui relaciona o campo elétrico diretamente com a variação temporal do fluxo magnético. Só que essa aqui relaciona, né, a integral de trajetória do campo magnético com uma corrente elétrica apenas. Né? Primeira coisa que o Maxwell fez, ele olhou isso aqui e a natureza normalmente é simétrica, né? E ele falou assim, está faltando algum termo, está faltando
Está faltando alguma coisa aqui. Algo aqui. Que algo seria esse? Por simetria, né? Se eu olhar a simetria para isso aqui, obviamente eu não tenho corrente de carga magnética, né? Mas cadê o termo, né? O Maxwell imaginou que teria um termo ddt de integral de E escalar dA, né? E alguma constante multiplicando isso aqui, né? Para as unidades baterem. Veja que integral de B escalar dL está relacionada só com a corrente elétrica. Né? Não tem esse termo aqui, E escalar dA. Né? Então, o Maxwell começou a explorar essa questão aqui de falta de simetria. Né? Ele achava um absurdo essa equação aqui não ter uma derivada temporal de E escalar dA. Ele pensou assim, bom, Deus, quando fez o universo, fez umas leis, né? Pode ser o Matrix, né? Mas o programador fez coisas simétricas, né? Não fez coisas completamente assimétricas. Então aqui há uma falta de simetria, né? E ele foi procurar ver se não tinha algum furo na lei de Ampère, né? A lei de Ampère realmente explica tudo. Aí ele pensou no seguinte problema. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Ele pensou na seguinte questão. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Faz tempo que eu não dou aula online, gente. Então, se der algum pane aqui, me desculpem. Já sei como fazer isso. A gente dobra aqui e continua aqui embaixo. Né? O que o Maxwell pensou? Né? O Maxwell pensou na seguinte questão. Imagine que você tenha, né? Imagine que você tenha um fio transportando corrente. Hoje eu estou com as canetinhas dos meus filhos, então eu tenho N cores aqui, né? Opa, achei o laranja. Tá? Imagine que você tem um fio transportando corrente. Esse aqui desgastaram todo, então esse aqui não dá. Vou pegar um outro laranja. Isso aqui é a canetinha de pintar Bob Goods, que eu estou usando para dar aula hoje. Tá? Imagine que você tem um fio transportando corrente aqui. Tá? Então eu tenho uma corrente I passando aqui. E aqui o que vai acontecer? Se eu usar a lei de Ampère, né, eu vou ver que tem um campo magnético aqui, ó, entrando. Né? Tem um campo magnético entrando aqui. Né? Só que o Faraday pensou na seguinte questão. Imagine que ao invés de ter um fio infinito, eu tenho a seguinte situação. Aqui eu tenha um capacitor sendo carregado. Né? Aqui eu tenho um capacitor. Né? E a corrente continua para o outro lado. Né? Então eu tenho um fio reto infinito. Né? Só que no meio aqui eu tenho um capacitor. Tá? Bom, se eu pegar a lei de Gauss aqui, eu vou ter um problema. A lei de Ampère, perdão. Se eu desenhar uma amperiana, deixa eu desenhar em azul, azul não, desenhar em vermelho amperiana. Como é que eles se viram com essas canetinhas com duas pontas? Né? Desenhar aqui uma amperiana de raio R, o que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz que integral de B escalar dl é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa. Nesse caso aqui, a corrente que atravessa a curva amperiana é o próprio I, certo? Até aí, tudo bem. Só que tem um problema aí. Né? Se você pegar um fio reto infinito, devido à contribuição de todo o fio, vai aparecer um campo magnético aqui também. Né? E se eu desenhar essa amperiana aqui, ó, se eu desenhar uma curva amperiana aqui, não tem corrente nenhuma passando. Como é que o Maxwell resolveu esse problema? Ele pensou, a lei de Ampère, não é que a lei de Ampère está errada, a lei de Ampère está incompleta. Tá? Aqui, né, I que atravessa é igual a zero, mas mesmo assim eu tenho campo magnético aqui. Então deve ter algum termo a mais aqui. Né? Isso aqui é a corrente que atravessa. Nesse caso, eu não tenho nenhuma corrente que atravessa a superfície delimitada pelo amperiano, então eu tenho que ter um termo a mais. Vamos analisar agora isso aqui de perto. Tá? Nós vamos analisar essa coisa de perto. Tá? Deixa eu separar essa minha folhinha aqui. Tá? Deixa eu fazer um desenho mais bonito dessa coisa.
Seria mais fácil fazer PowerPoint, mas a gente às vezes passa muito rápido no PowerPoint e acaba não dando tempo de ninguém entender coisa nenhuma. Tá? Então vamos devagar aqui. Eu vou desenhar esse capacitor aqui num tamanho um pouco maior. Tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho o fio reto infinito. E aqui eu tenho a placa do capacitor. Estou desenhando tudo em canetinha laranja, né? Porque é tudo feito de cobre aqui. Né? Aqui está a corrente que vai. Tá? Bom, o que está acontecendo nesse capacitor aí? A gente tem que começar a pensar o seguinte. O que está acontecendo aqui? Quando eu tenho uma corrente aqui, I é igual a dQ dt, certo? Então eu estou carregando esse cara aqui, e instantaneamente eu tenho uma carga Q aqui. E obviamente, como tem corrente indo para lá, eu tenho aqui do outro lado uma carga negativa menos Q. Tudo bem? Tá? E o que acontece? O que acontece entre, né, as placas do capacitor? Entre as placas do capacitor, nós temos um campo elétrico. Né? Não tem uma corrente que vai atravessar uma superfície aí, mas a gente vai ter o quê? A gente vai ter um campo elétrico diferente de zero aqui. Tá? Se vocês lembrarem da expressão do capacitor, né? As expressões do capacitor, a gente tem que a capacitância é igual a Q sobre ΔV, né? E se essa distância aqui for D, certo? Se essa distância aqui for D, o ΔV, né? Vou escrever aqui do ladinho. Opa, eu puxo a folha, a câmera não vem junto, que estranho. Vou terminar esse café, pronto. ΔV, a gente sabe que num capacitor de placas paralelas, é simplesmente E vezes D. É integral de E, escalar dL, não sei o quê, mas aqui o campo elétrico é constante. Então, olha só, e a gente sabe, né, que no capacitor de placas paralelas, a capacitância é ε0A sobre D. Então, olha que doido. Se o lado esquerdo é ε0A sobre D, lado direito é Q sobre ED. Então, corta aqui. Vejam que eu posso escrever a carga elétrica do capacitor de placas paralelas simplesmente como sendo ε0A vezes D. Vezes o campo elétrico E. Certo? Se eu quiser tirar onda e escrever de um jeito mais bonito, eu posso escrever assim, ó. ε0 integral de E escalar dA. Certo? É a mesma coisa. Tá? E isso aqui fica sendo uma integral na superfície, mas não superfície fechada. Vamos voltar agora para a lei de Ampère. Né? Olha só o que a lei de Ampère dizia. Vou até escrever aqui em laranja. A lei de Ampère original dizia o seguinte. Né? Integral de B escalar dL é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa. Só que a corrente que atravessa eu posso colocar como sendo dQ dt. Certo? Se eu assumir essa relação entre a carga e o campo elétrico, né, se eu desenhar aqui uma amperiana, um círculo amperiano aqui, né, tem que usar um pouco a imaginação. Né? Aqui é o campo magnético B, e essa canetinha é tão grossa que não deu para ver o X que eu fiz ali. Né? Então vamos pegar uma caneta mais fina aqui. Aqui é o campo magnético que está entrando. Tá? Bom, se eu pegar essa relação que eu achei aqui do capacitor de placas paralelas e transferir para cá, olha que coisa maluca ocorre. Eu fico com integral de B escalar dL igual a μ0 vezes d dt do que? De ε0 integral de E escalar dA. Ficou meio apertadinho aqui, mas tudo bem. Certo? Vejam que essa parte aqui não é uma corrente elétrica. Não é uma corrente elétrica. Mas fazendo isso aqui, Maxwell fez as pazes com o caso real. O caso real aqui, onde eu tenho um campo magnético aqui, um fio reto muito comprido aqui, e
entre as placas do capacitor, aqui na região entre as placas do capacitor, eu tenho não só um campo elétrico, mas eu tenho um campo magnético. Mas eu não tenho corrente elétrica efetiva. A isso aqui, como isso aqui tem unidade de corrente elétrica, isso aqui o Maxwell chamou de corrente de deslocamento. Isso é a famosa corrente de deslocamento. Né? De fato, é Y0 vezes E escalar dA. Né? Bom, então nesse caso específico aqui, para calcular o campo magnético, Maxwell teve essa sacada aqui. E funciona muito bem. Experimentalmente funciona. Para você escrever a lei de Ampère completa, né, Maxwell adicionou esse termo aqui, como eu falei para vocês, é conhecido como corrente de deslocamento, e a lei de Ampère completa fica assim, ó. Lei de Ampère, Maxwell, de fato, essa foi a grande contribuição do Maxwell. As outras equações já existiam, né? Ele só uniu a coisa toda no mesmo formalismo, mas a grande contribuição dele está aqui, né? O resto da contribuição é como você perguntar hoje em dia para o chat GPT. Junte a coisa toda e faça um resumo. Foi isso que o Maxwell fez. O Maxwell juntou a coisa toda, fez um resumo, só que ele sacou que tinha uma coisa errada com a lei de Ampère, e estava certo. Né? Então, se você for escrever a lei de Ampère completa, ela fica assim. Ó. Deixa eu pegar a caneta. Que cor eu vou pegar lá? Pegar azul. Então fica integral de B escalar dl, né? O integral de trajetória na amperiana. Isso aqui fica igual a μ0 vezes a corrente que atravessa. A corrente que atravessa, formalmente eu posso escrever como integral de J escalar dA, onde esse J é aquela nossa densidade de corrente. E o termo que o Maxwell adicionou, eu vou colocar aqui em vermelho, né? É esse termo da corrente de deslocamento. μ0 vezes ε0 ddt de integral de E escalar dA. Certo? Essa aqui foi a grande contribuição do Maxwell. Sem essa contribuição aqui do Maxwell, as outras equações não geram onda eletromagnética. Né? Então, essa aqui foi a grande sacada do Maxwell. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, professor. Tranquilo. Tranquilo? Oi. Oi, fala, Amanda. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você ia perguntar alguma não. coisa? Ah, então tá bom. Então vamos para frente. Tá? Vamos para frente. Então agora a gente já tem um conjunto completo das 4 equações. Aquelas que eu apresentei para vocês antes, né? Que é a lei de Gauss para o campo elétrico, a lei de Gauss para o campo magnético, né? A lei de Faraday, né? Que relaciona o campo elétrico com a variação temporal do campo magnético. E essa aqui, que relaciona o campo magnético com variação temporal de campo elétrico. Né? Só que todas essas leis aí estão na forma integral. Né? O que significa isso? Elas estão relacionadas com uma certa região do espaço. Eu preciso saber qual é a simetria do problema, para conseguir calcular os campos, porque tudo está na forma integral. A lei de Gauss para os dois campos está na forma integral. A lei de Ampère, Maxwell, está tudo na forma integral, né? E a lei de Faraday, né? A força automotriz de fato é integral de E escalar dl, e o fluxo é uma integral também. Então está tudo relacionado com integrais de trajetória, né? E integrais de superfície. Né? Então tudo envolve volumes, né? E áreas. Né? Áreas e também comprimentos. Você não tem relações locais entre campo elétrico e campo magnético. Aparentemente, você não tem relações locais aí. O que eu vou mostrar para vocês agora é qual é a forma diferencial dessas equações. A gente vai discutir uma a uma, começando com a lei de Gauss. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar número nessa folha aqui, senão eu vou ficar louco depois. Depois eu tento achar e não consigo. Então, vamos lá.
E essas canetinhas borram o outro lado. Eita, nós. É por isso que o Bob Goods vem com uma folha de plástico atrás de cada folha, para não borrar. Né? Eu estou usando canetinhas de Bob Goods. Né? Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Né? Bom, vamos falar agora da lei de Gauss na forma diferencial. Tá? Opa, é outra ponta. Então vamos lá. Vamos relembrar da lei de Gauss. Né? Só que agora eu vou escrever ela, deduzir ela para vocês na forma diferencial. Não vou deduzir completamente, porque eu vou usar aí... eu vou usar um teorema. E a gente não tem tempo para demonstrar o teorema aqui. Tá? A lei de Gauss, ela tem esse jeitão aqui. Ó. Opa. Integral de E escalar dA, ou seja, o fluxo do campo elétrico numa superfície fechada é igual a carga interna dividido por epsilon zero. Só que a carga interna eu posso escrever desse jeitão aqui, ó, que é integral de ρ dV. Quem é esse dV? Esse aqui é o volume contido, né, delimitado pela superfície gaussiana. Tá? Agora, se eu lembrar da matemática lá, quando você fez cálculo vetorial, né, existe um teorema que é o seguinte, que é o teorema do divergente. Né? O teorema do divergente diz a seguinte coisa: se eu tiver qualquer função vetorial, né, se eu calcular o fluxo numa superfície fechada, né, de F escalar dA, né, ou seja, o fluxo, isso aqui é igual a integral no volume do divergente de F, né, vezes dV. Esse é o teorema do divergente. Né? Para provar ele, você tem que considerar essa expressão aqui, dividir pelo volume. Né? E aí você faz o limite do volume tender a zero, e aí você acaba saindo com essa expressão aqui, que integral de qualquer campo vetorial F, o fluxo de qualquer campo vetorial é igual à integral do volume do divergente. Tá? Agora, vamos aplicar isso aqui. Né? Quando a gente aplica o teorema do divergente, né, no nosso caso concreto aqui, olha só o que acontece. Vou pegar vermelho aqui. Opa! Por que essa coisa tem duas pontas? Né? Se eu aplicar no campo elétrico, olha só que louco que acontece. Essa integral aqui, ó, a primeira integral vai se transformar em integral de divergente de E dV. Né? E isso aqui é igual a esse outro lado aqui. Né? Deixa eu parar de economizar a página e vou escrever aqui embaixo. Tá? Então a gente tem que integral de E escalar de A de fato é divergente de E dV. Isso aqui é no volume. Isso aqui é igual a integral de ρ sobre epsilon zero, o ρ pode variar ponto a ponto, vezes dV. Isso aqui também é uma integral no volume. Né? E qual é a sacada aí? A sacada é o seguinte: se essa igualdade, né, é válida no volume todo, né, significa que esse tem que ser o mesmo volume. Significa que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, ponto a ponto, certo? Ou seja, a gente pode reescrever a lei de Gauss. Vou pegar uma outra caneta, porque essas canetas acabam rápido. Meus filhos vão me matar, vão querer mais um conjunto para pintar Bob Goods, mas tudo bem, não é? Eu não tive tempo de comprar umas outras canetinhas aqui, eu sei que a aula online precisa de canetinha. Isso aqui vale ponto a ponto. O termo do lado esquerdo tem que ser igual ao termo do lado direito. Então, divergente de E tem que ser igual a ρ sobre epsilon zero. Essa aqui é a lei de Gauss. Né? Então, essa aqui é a lei de Gauss na forma
diferencial, certo? Está dizendo o seguinte, que o divergente do campo elétrico, o divergente tem a ver justamente com o fluxo do campo elétrico, né? Então, o divergente é igual à densidade de carga dividido por ε0. E isso vale ponto a ponto. Isso é uma equação diferencial que vale para o campo elétrico ponto a ponto, né? Não envolve uma superfície, não envolve um volume, isso é válido ponto a ponto. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo primeiro de português de padaria, né? Eu tenho um primo que ele não é português, mas ele é dono de uma padaria, então eu gosto de usar esse termo aí. Ele é dono de padaria, ele ganha 10 vezes mais que eu e tem uma formação 10 vezes menor. Enfim, mas eu gosto de tirar sarro dele. Mas vamos lá. Vamos lá? Então vamos fazer agora um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Um exemplo simples. Que essa lei de Gauss diferencial vale. Tá? Vou pegar o sistema mais bobo que tem, que é o... Qual o sistema mais simples que vocês podem imaginar, gente, para testar isso aí? E aí, gente, o que a gente usa, o que a gente tem de mais simples para campo elétrico? Carga elétrica? Vocês estão aí? Deixa eu ver se eu não estou falando sozinho. Ah, não, vocês estão aí. Não, Pro, estamos aqui sim. E aí, pessoal, qual é o sistema? Podem falar. Qual é o sistema mais simples que a gente pode imaginar para campo elétrico? Uma carga? Podem abrir o microfone e falar. Uma carga pontual, né? Então, se a gente tiver uma carga pontual, deixa eu colocar aqui, sistema de carga pontual. Então, se a gente tiver uma carga pontual, é ruim escrever com essas canetinhas. Agora eu vou escrever com uma caneta normal, tá? Vamos lá. Se eu tiver uma carga pontual aqui no centro do sistema de coordenadas mais que a uma distância r, certo? Eu tenho um campo elétrico. Desculpe esses problemas aí das canetinhas. Aqui eu vou ter um campo elétrico E, né? E esse E é o quê? Agora tem... É por isso que eu escrevo canetinha, não dá para enxergar essas coisas aí. Então vamos voltar aqui à canetinha. A gente sabe que o campo elétrico de uma carga pontual a uma distância r, né, é o quê? Q sobre 4πε0, o famoso K, né? R chapéu ou R chapéu dividido por R ao quadrado, certo? Esse é o campo elétrico a uma distância R maior do que zero. Obviamente, como é um problema de carga pontual, se eu chegar a zero, esse campo elétrico explode. Né? Como é que a gente testa, então, a lei de Gauss? Né? A lei de Gauss diferencial nesse caso aí. Tá? Eita. Vamos usar essa folha aqui. Vamos por partes aqui. Tá? O que diz a lei de Gauss aí A lei de Gauss diferencial aí. A lei de Gauss diferencial está dizendo para a gente que divergente de E é igual a quanto? Rho sobre ε0. Mas, como eu tenho uma carga pontual, em todos os pontos do espaço, isso aqui vai ser quanto? Vai ser zero. Né? Se a gente pensar em coordenadas esféricas, como é que fica o divergente em coordenadas esféricas? Então, aqui eu vou colocar em coordenadas esféricas, certo? Em coordenadas esféricas, como é que é o divergente? Então, o divergente em coordenadas esféricas fica assim, ó. Divergente de E vai ser igual a 1 sobre R quadrado, derivada parcial em relação a R de R ao quadrado, componente radial do campo, né? Mais 1 sobre R seno de θ. Eu tenho que olhar a minha cola aqui, que é difícil lembrar esse divergente em coordenadas esféricas. Componente do campo em θ, seno de θ,
Não termina por aí. Mais 1 sobre R seno θ, derivada em relação a φ de componente do campo na direção φ. Né? Mas o que acontece com o campo elétrico de uma carga pontual? O campo elétrico de uma carga pontual, gente, tem componente em R? Sim ou não? Onde é que está minha água? Perdi minha água, não. Então, pessoal, temos componente em R, sim ou não? Finjam que estão em sala de aula, pode falar. E aí? O que vocês acham? A gente tem esse componente ou não? Pensem aí. Alguém fale alguma coisa. Nossa, eu vou falar o que eu acho, né? A componente E. Oi, Maria Helena. Então, esse campo aqui a gente tem. Aí a componente Isso, esse componente a gente tem. Mas essa aqui, né? É, aqui que você está falando, né? Acho que não dá para você me ver. Esse componente E aí, que é a energia do fluxo, né? Elétrico, não é isso? Que está embaixo. Não. É o campo elétrico radial. Essa aqui é o campo elétrico radial. Esse nós temos. De fato, né? Como é que a gente escreve o campo elétrico de... Vou escrever em caneta aqui, mas acho que vocês conseguem enxergar. Isso aqui vai ser Q sobre 4πε0, né? R chapéu dividido por R quadrado. De fato, a gente não tem componentes. A gente nem tem componente nem em θ, nem em φ. Então, a gente tem só esse primeiro termo aqui. Certo? A gente tem só esse primeiro termo aqui. Quando a gente for calcular, olha só o que vai acontecer. Né? Se a gente for calcular o divergente de E para esse campo aqui, né? Isso aqui vai dar derivada em relação a R de R ao quadrado vezes isso aqui. Só que R ao quadrado vezes essa componente aqui é uma constante. Ou seja, a derivada vai ser zero. Como a gente tinha imaginado antes. Certo? Aqui eu fiz uma coisa às avessas. Eu já sabia o campo e eu mostrei que essa expressão aqui está certa. Você pode fazer o contrário. Né? Vamos analisar agora um outro problema com lei de Gauss. Que é uma distribuição homogênea de carga. Né? Vamos lá. Se a gente pegar uma distribuição homogênea de carga, tá? Deixa eu ver qual caneta está funcionando. Vamos pegar agora uma distribuição esférica, certo? Homogênea. Desculpem o barulhinho da canetinha. A mim está irritando aí, eu acho que vocês não estão enxergando. Imagine que eu tenha a seguinte distribuição. Eu tenho aqui uma esfera, né? Uma esfera de raio Rzão. Tenho aqui uma esfera de raio Rzão, né? E densidade de carga homogênea ρ. Então, aqui a densidade é ρ constante. Perdão, constante em relação ao tempo. Ela é homogênea. O que significa isso? É a mesma em todos os pontos dentro dessa esfera. Né? Esse é um problema de simetria esférica. Então, o que a gente espera? A gente espera que o campo elétrico só tenha componente em R. Né? Então, a gente sabe que divergente de E, pela lei de Gauss, é igual a ρ sobre ε0. Vejam que nessa região aqui, para R menor do que Rzão, o meu ρ é constante. Certo? Para R menor do que Rzão, o meu ρ é constante. Então, E outra coisa que eu sei, pela simetria do problema, o meu campo é simplesmente um E de R, R chapéu. Certo? Ele é esfericamente simétrico. Né? Então, vamos lá.
Vamos pegar agora o divergente de E. Vamos pegar agora essa lei aqui, ó, de Gauss. Essa lei de Gauss diferencial. Em coordenadas esféricas, no caso de um campo que só depende da coordenada radial, um campo esfericamente simétrico, eu posso escrever o divergente como sendo 1 sobre r quadrado, derivada em relação a r, de r ao quadrado vezes e de r. Certo? Isso é o divergente em coordenadas esféricas, para um campo que não tem dependência nem em θ nem em φ, né? Ou seja, esfericamente simétrico. Né? Agora eu vou usar a lei de Gauss para encontrar o campo elétrico, vocês vão ver. Então isso aqui eu sei que é igual a ρ sobre ε0, pela lei de Gauss. Né? E agora vamos desenvolver isso aqui. Né? Se eu pegar a derivada, né? Aqui é uma derivada de produto. Então isso aqui dá 2 sobre r. Eu vou ter aqui 2e sobre r. Eu sei que esse e depende de r. Tá? É o primeiro termo. Depois eu vou pegar a derivada. Esse aqui, o r ao quadrado, vezes a derivada de e. Só que r ao quadrado por r ao quadrado dá 0. Então aqui eu tenho mais dE dr. Né? Isso aqui é igual a ρ sobre ε0. Vejam o que acontece quando a gente aplica a lei de Gauss diferencial. Você usa a simetria do problema e acaba com uma equação diferencial. Né? A solução dessa equação diferencial te dá o campo a uma distância r, né? Ali dentro da esfera com densidade homogênea. Tá? Bom, qual que é o próximo passo agora? Como é que você resolve essa equação diferencial? De fato, essa é uma equação diferencial simples. Né? Ela não é vetorial, porque a gente só está preocupado com a componente radial, né, do campo. Então, ao invés aqui, vejam que, ao invés de eu ter uma integral, né, aqui eu calculo ponto a ponto, mas acabo numa equação diferencial. Equação diferencial tem que resolver. E aí você tem que ir para métodos de resolução de equação diferencial, ou o melhor método que eu gosto é o método do chute. Né? Opa, tudo bom, mano? Né? Então, o que a gente faz, normalmente, a gente usa ansatz. Quando o alemão vai fazer um chute, ele não faz um chute, ele faz eine Ansatz, que parece uma coisa bem mais séria do que um chute. Agora, quando o brasileiro vai explicar isso aqui, é um chute mesmo. Né? Então, a gente faz um chute. Qual o chute que a gente pode fazer? A gente tem que fazer um chute lógico. Veja bem aqui, ó. Eu tenho o campo elétrico dividido por R, e isso aqui tem que dar uma coisa que não depende de R. Então, você pode fazer o seguinte ansatz. Eu posso fazer o chute que o campo elétrico vai ser igual a um alfa vezes R. E aplicar na equação diferencial e ver o que acontece. Né? Vamos fazer isso. Deixa eu dobrar aqui. E para vocês verem a equação diferencial que tem que resolver. Né? E deixa eu puxar mais uma folha aqui de baixo. Então, essa aqui é o nosso ansatz. Se a gente aplicar na equação diferencial, o que vai acontecer? Aplicando o ansatz aqui, vai aparecer 2 vezes alfa. Apliquei o meu chute aqui. Mais derivada de E em relação a R. É simplesmente alfa. Igual a ρ sobre ε0. E aí a gente descobre que o nosso alfa é igual a ρ sobre 3ε0. Logo, a função que resolve a nossa equação diferencial, deixa eu pegar aqui. A função que resolve a nossa equação diferencial é E de R é igual a ρ sobre 3ε0 vezes R. E essa é a solução do nosso problema. Vejam que para chegar nisso aqui, eu não usei a lei de Gauss integral. Eu simplesmente usei isso. Ó. Divergente do campo elétrico é igual a densidade local sobre ε0. E essa densidade local é constante dentro da esfera. E aí, resolvendo a equação diferencial, que é bem simples, a gente encontra essa solução. Vocês entenderam a ideia da lei de Gauss diferencial? Sim, professor. Tranquilo. Agora eu estou vendo você, Amanda. Você está no meio de uma nuvem. Estamos acompanhando aqui. Oi,
Fala, Oswaldo. Tá certo. Deu para entender isso aí, então? Sim, Sim ou sim, não? sim. Tá acompanhando, então tá bom. Então tá bom. Sim, Bom, Pro, deu vamos lá sim. então, pessoal. Vamos para frente. Então eu já simplifiquei para você. Oi? Fala, Deu Marilena. sim, Pro. Para entender. Nossa, seu som tá baixo. Ah, meu som tá. Ah, beleza, então. Tá. Vamos. Caso vocês não entendam alguma coisa, me parem na hora. Daí, se eu não conseguir explicar, eu vou falar para vocês o seguinte: essa é uma ótima questão. Me lembrem na próxima aula. Aí o resto vocês vão lembrar. Tô brincando. Tá? Aí eu vou tentar resolver a questão de vocês. A próxima lei que a gente tem, a próxima equação de Maxwell que a gente tem aí para frente é a seguinte. A gente tem a lei de Gauss para o campo magnético. Né? Qual é a lei de Gauss para o campo magnético? A gente sabe que não existem monopolos magnéticos. Então, integral de B escalar de A. O fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é igual à carga magnética que está lá dentro. Como não existe carga magnética, isso é zero. Outra interpretação disso aqui é todas as linhas que entram numa superfície gaussiana saem. Todas as linhas de campo magnético que entram saem. Tá? Muito bem. Como é que eu transformo isso aqui numa equação diferencial? Usando o teorema do divergente. Lembrando que integral de B escalar de A, usando o teorema divergente, isso aqui é igual a integral no volume, né? Integral no volume de divergente de B vezes dV. Como isso aqui é igual a zero, a gente supõe que divergente de B seja zero ponto a ponto. Né? Então, a nossa lei de Gauss para o magnetismo, na forma diferencial, fica simplesmente divergente de B igual a zero. No caso do campo elétrico, a lei de Gauss para o campo elétrico é divergente de E igual a ρ sobre ε0. Né? A lei de Gauss similar para o campo magnético, agora diferencial é divergente de B igual a zero. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Perfeito. Então tá bom. Vamos para frente então. Elegante. Elegante. Tá jóia. Elegante. Ah, obrigado, eu tô elegante, obrigado. Não, o formalismo é elegante, eu sei. Exatamente. Vamos lá. Eu já tô com a mão toda suja de canetinha, ó. Tá nada elegante. Ó. Isso que acontece quando eu tento usar canetinha. Tá? Bom, a parte boa é que não suja de pó de giz, né? Agora, né, eu vou falar para vocês da lei de Faraday. Né? A lei de Faraday também, lembrando a lei de Faraday aqui. Legal, quando a gente fala de equações de Maxwell, isso também serve como uma revisão. Tá? Lei de Faraday. O que a gente viu da lei de Faraday? A lei de Faraday fala da força eletromotriz induzida. Né? Mas a gente tem que lembrar que força eletromotriz induzida é integral de circuito fechado de E escalar dl. Isso aqui é uma integral de trajetória. Né? E como é que é isso aqui? Integral de E escalar dl, ou seja, a força eletromotriz induzida é igual à taxa de variação temporal do fluxo do campo magnético. Só que fluxo do campo magnético é integral de B escalar dA. Vejam que isso aqui é uma lei integral. Qual é a interpretação dessa geringonça? A interpretação é o seguinte: se eu tiver um circuito fechado, como uma espira, por exemplo, vou tentar desenhar o melhor que eu posso aqui, uma espira. Tá? Olha, minha professora de educação artística do infantil ia ficar orgulhosa. Né? Se eu tenho uma espira aqui, eu tenho um circuito fechado.
Agora, se essa coisa está imersa num campo magnético, B, né? E se esse B depende do tempo, né? Significa que eu vou ter o quê? Se B variar com o tempo, eu vou ter um campo elétrico aqui, ponto a ponto, né? Que vai gerar uma força eletromotriz. Né? A força eletromotriz está diretamente ligada com o campo elétrico pontual. Só que aqui eu tenho um circuito. E eu tenho que fazer a integral de E escalar dl para aplicar essa lei. Né? Isso é... Vejam que aqui eu tenho uma trajetória específica. Isso aqui é uma integral de trajetória e isso aqui é uma integral de superfície. Tá? Eu faço o fluxo do campo magnético aqui, a derivada temporal dele é igual à integral de trajetória do campo elétrico induzido. Tá? Como é que eu transformo isso? Como é que eu consigo relacionar localmente, ou seja, ponto a ponto, o campo elétrico com o campo magnético? Qual seria a lógica disso aqui? A lógica disso aqui seria pegar um circuito cada vez menor e uma área cada vez menor e fazer o limite dessa área tender a zero. Quando a gente faz isso, de fato, a gente demonstra o teorema de Stokes. Né? O que é o teorema de Stokes? O teorema de Stokes diz a seguinte coisa. Aqui, teorema Stokes. Né? O teorema de Stokes diz que se para qualquer função vetorial, eu tenho que a integral fechada de trajetória, f escalar dl, é igual a... Opa, deixa eu puxar aqui para cima para todo mundo ver. Isso aqui é a integral de rotacional de f escalar dl. Nossa, ficou horrível esse teorema de Stokes aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, integral de f escalar dl, isso é uma integral de trajetória, né? Essa trajetória aqui pode ser. Né? Isso aqui é igual ao integral na superfície do quê? Do rotacional de f escalar dA. Por que escalar? O resultado disso aqui é um vetor. Né? Então, esse aqui é o teorema de Stokes. Se a gente aplicar o teorema de Stokes aqui em cima, né, no lado esquerdo dessa equação aqui, vai acontecer uma coisa muito interessante. Né? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo deixar o teorema de Stokes próximo da... Olha só o que dá para fazer com folha. Mais legal que PowerPoint, ó. Mais legal que PowerPoint. Se você olhar aqui o teorema de Stokes, que está em laranja, e a lei de Faraday, que está em verde, né, a gente vê que a gente consegue transformar... Né, vou fazer uma coisa de didática russa. Né? Isso aqui vale para qualquer vetor, então vale para o campo elétrico também. Né? Certo? Perceberam a mágica que eu fiz? Né? Então, o que vai acontecer? O lado esquerdo da lei de Faraday, a gente vai poder escrever assim, ó. Eita, sai a tampa. Opa, não é esse lado. As crianças devem se irritar pintar Bob Goods com esses negócios. Mas vamos lá. O lado esquerdo vai ficar assim, ó. O lado esquerdo vai ficar assim. Integral na superfície de rotacional de E, escalar dA, igual a menos derivada temporal de integral na superfície também de B escalar dA. Olhem o seguinte, a superfície aqui é a mesma, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, se isso aqui é verdade para a integral, e é a mesma superfície, isso aqui deve ser verdade ponto a ponto. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que... Opa! Esse termo aqui, ó, é igual à derivada temporal desse aqui. Né? E aí a gente vê que a lei de Faraday, no formato
diferencial fica desse jeitão aqui, ó. Rotacional de E igual a... Vejam que eu não posso fazer a derivada temporal atuar no dA. Isso existe na prática, a derivada temporal atuar no dA existe, né? Quando você tem uma bobina girando, né? Ou uma barra num trilho, mas mais uma bobina girando num campo magnético, como é a geração de eletricidade em Itaipu, por exemplo, esse dA varia, né? Mas aqui a gente quer manter esse dA fixo. Se esse dA ficar fixo, eu uso aqui a derivada parcial de B em relação a T. E essa aqui é a lei de Faraday. Essa aqui é a lei de Faraday diferencial. Ela relaciona ponto a ponto, né, o rotacional do campo elétrico com a derivada temporal do campo magnético. Vejam que legal isso aqui, né? Aqui eu não preciso supor nenhum circuito fechado, né? Então, aqui eu não preciso calcular a força eletromotriz, como a gente fazia, né? Aqui está te falando que ponto a ponto o campo elétrico, o rotacional do campo elétrico é igual à variação temporal do campo magnético, certo? Então, essa aqui é uma equação muito poderosa, né? Acabei riscando ali, mas tudo bem. Tudo claro até aí, pessoal? Tranquilo? Sim, Então tá sim. bom. Acompanhando. Vou usar agora um parâmetro que quem cala consente, mas vamos lá. Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês da última equação de Maxwell. A gente vai transformar ela no formato diferencial. Tá? Bom, deixa eu ver se dá tempo de a gente fazer um exemplo aqui. Eu fiz uma aplicação da lei de Faraday. Tá? Deixa eu ver se isso aqui vai dar tempo. Tá? Vai dar tempo, sim. Tá? Vamos pensar o seguinte problema aqui. Deixa eu usar aqui a aplicação. Opa, peraí. Vamos ver se dá certo. Peraí. Ou isso aqui vai levar muito tempo? Não, é 7,7 ainda. Né? Beleza. Então, vou lá. Então, vamos fazer um exemplo. Né? Vai dar tempo de fazer esse exemplo, sim. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Eu fiz o exemplo de lei de Gauss. Né? Agora, eu vou fazer um exemplo da lei de Faraday. Né? Então, vamos lá. Exemplo de aplicação da lei de Faraday. Não? A gente sabe que a lei de Faraday, eu posso escrever ela ponto a ponto como rotacional de E igual a menos dB dt. Tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês, né, um caso que não é pontual. Né? Primeiro eu vou colocar para vocês um caso que não é pontual, que a gente sabe calcular. Se eu tiver um circuito fechado, que é uma espira, e tiver um campo magnético entrando aqui dentro, B, nós está acabando esse azul. Tá? Como é que funciona a lei de Faraday aqui? A lei de Faraday que a gente já estava acostumado. Integral de E escalar dl, né? Ou seja, força eletromotriz igual a menos derivada temporal de B. Aqui o B, essa aqui é a área. Isso aqui é simplesmente B vezes A. Certo? Bom, o lado esquerdo, a gente sabe que o que vai acontecer? Ponto aqui vai aparecer um campo elétrico aqui dentro. Né? Aqui vai estar o campo elétrico. Né? Então o E ele é colinear com o DL. Se a gente quebrar essa espira aqui em vários pedacinhos. Se a gente chorar, ficar triste, depois ficar com raiva, usar o martelo de Thor, quebrar em vários pedacinhos, a gente vai ver que o E, né, ele tem esse jeitão aqui, certo? O E, a gente costuma dizer que circula. Né, aqui. Então aqui eu tenho E vezes 2πr. Né? E aqui o lado direito vai ser menos a área é
πr² aqui, e aí eu tenho derivada parcial de B em relação a T. Certo? Tudo bem, pessoal? Aí eu chego no seguinte, isso aqui é um E de, deixa eu ver aqui qual que é o nome desse, E de φ, né? Porque essa não é a componente radial, essa é a componente no ângulo φ, né? Então Eφ eu posso escrever como sendo, se eu pegar aqui e dividir π com π, isso aqui vai ser igual a menos R sobre 2 dB dt. Então, se eu tiver um campo variando temporalmente com a área fixa, né, e uma espira circular, o Eφ vai ser igual a menos R sobre 2 dB dt. Certo? Isso eu calculei, né? Eu não coloquei aqui qual é a variação, a dependência explícita de B com o tempo. Isso aqui vale para qualquer coisa, para qualquer B. Né? Essa é a lei de Faraday no formato usual. Vamos ver se a gente consegue aplicar a lei de Faraday no formato diferencial nessa situação. Vamos lá. A situação é essa aqui, né, que eu já desenhei. Tá? E vamos tentar aplicar agora aqui a lei de Faraday rotacional de E. Só que aqui é o seguinte. Qual é o melhor sistema de coordenadas para eu usar aí? O sistema cartesiano x, y, z não parece muito adequado. O sistema esférico também não. Que tipo de simetria eu tenho aqui? A simetria que eu tenho aqui é uma simetria de rotação em torno desse eixo aqui. Né? É um anel que eu tenho aqui. Tá? Então eu tenho o nome mais bonito disso de anel é espira. Né? A gente tem uma espira circular aqui, né? Mais conhecido como anel. Né? Então, a melhor simetria que eu tenho aqui, que descreve esse problema aqui, é a simetria cilíndrica. Eu tenho simetria de rotação em torno do eixo. Tá? Então, em coordenadas cilíndricas. Vou resolver isso aqui em coordenadas cilíndricas. Né? Deixa eu passar aqui para cá. Como é que fica a rotacional de E em coordenadas cilíndricas? Aí vamos passar para o laranja. Né? Para você calcular o rotacional de E em coordenadas que não são cartesianas, você tem que usar esse determinante aqui. Né? Isso aí está tudo tabelado. R, φ e Z. Né? Sistema de coordenadas é R, φ e Z. Então, aqui eu tenho derivada em relação a R, derivada em relação a φ e derivada em relação a Z. Em certos momentos é horrível usar canetinha, porque ela é muito grossa, mas é a única forma de vocês visualizarem. E aqui eu tenho componente radial, R vezes a componente em φ e a componente em Z. E aí você calcula esse determinante para fazer o rotacional em coordenadas cilíndricas. Tá? Bom, isso aqui eu obtive via lei de Faraday integral. Né? Vamos tentar usar agora a lei de Faraday diferencial, que diz que isso aqui é igual a menos dB dt. Né? Então vamos lá. Então, rotacional de E. Não está filmando aqui. Eita. Vamos lá, vamos ver se está filmando agora. Isso. Rotacional de E vai ser igual a menos dB dt. No nosso problema, a gente tinha, relembrando o problema aqui, redesenhando ele, né? A gente tinha campo magnético entrando na folha. Né? É um problema específico. Eita. É um problema específico. Então, a gente tinha campo magnético entrando na folha. Né? Esse era o nosso B. A gente, claro que esse B aqui, ele está na direção que a gente pode chamar de Z. Né? Então, o rotacional de E só vai ter componente aonde? Rotacional de E só pode ter os dois lados dessa equação. Olha, uma formiguinha querendo aprender também. Né? Ó, a formiguinha está indo para lá. O rotacional de E
só vai ter componente em Z aqui, ó. A gente sabe que o que acontece? O campo elétrico também, por simetria, não vai ter componente em R e não vai ter componente em Z. Ele vai ter só componente em φ. Então, o que vai sobrar disso aqui? Esse cara é zero, esse cara é zero. A única coisa que vai sobrar desse rotacional é esse termo aqui, ó. Então, a gente vai ter 1 sobre R. Né? O único termo que vai sobrar em Z é 1 sobre R derivada em relação a R de R e φ. Né? O campo na direção φ, na direção angular, que é isso que a gente está tentando calcular. Isso aqui é igual a menos dB dt, que o campo está na direção Z. A gente faz uma igualdade vetorial, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Sim. Então a coisa está começando a ficar mais complicada. Tá ficando mais complexo, mas eu acho que tá dando para acompanhar. Que, como o senhor falou, é tudo tabelado nessa parte Beleza, rotacional. Então. Bom, não, essa parte dos rotacionais, sim. E esses teoremas também, a gente tem tudo tabelado. Tá? Bom, eu vou pegar a equação diferencial aqui. Eu só quero mostrar a equação diferencial. Vou pegar uma folha aqui atrás. Peraí. A equação diferencial que a gente quer resolver é essa aqui, ó. Não tenho PowerPoint, mas eu sei. Não usei PowerPoint, mas eu sei dobrar folha. Dobrar folha resolve melhor. Então, esse aqui é um resumo do nosso problema. Né? Apliquei a lei de Faraday, né, nessa simetria específica do anel e obtive isso aqui. Certo? Igualei as componentes do rotacional de E. B só tem componente em Z. Então, cheguei nessa equação diferencial aqui. Certo? Bom, qual é o resultado dessa equação diferencial? Né? Eu tenho que calcular E de φ. Se eu desenvolver essa coisa, se eu tirar essa derivada aqui, vamos ver como é que vai ser a sequência. 1 sobre R, derivada dessa coisa. Então, vai ser Eφ sobre R, primeiro termo, mais, segundo termo, 1 sobre R vezes dφ dr, certo? Isso aqui vai ser igual a menos dB dt. E o problema vai te dar quem é essa derivada temporal. Tá? Bom, mas veja aqui, como é que eu resolvo essa equação diferencial? A equação diferencial a gente usa Ansatz. Tá? Das ist eine Ansatz. Tá? É um chutão em alemão. Qual o chutão que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer que o Eφ, né, é igual a um alfa vezes R dB dt. Multipliquei por R os dois lados, daí você vê que eu fico com a equação diferencial Eφ mais R dφ dr igual a isso. Se eu aplicar na equação diferencial, né, vamos aplicar agora o nosso Ansatz na equação diferencial e ver o que acontece. Né? Então, aqui, quando eu aplico aqui, vou até escrever em verde. Quando eu aplico aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter simplesmente o termo alfa R dB dt, primeiro termo aqui da equação, né? Mais derivada de Eφ em relação a R. Eu só tenho isso aqui. Então, aqui vai ser alfa... Opa, Deus. Sumiu... não, isso aqui estava dividido por R. Estava dividido por R aqui. Isso aqui vai ser alfa D derivada de B em relação a T. Isso aqui vai ser igual a menos dB dt. Percebam que, quando eu aplico na equação diferencial, né, o que acontece? Bom, aqui R corta com R. Eu vou ficar... Se eu dividir tudo por dB dt, eu encontro que 2α igual a menos 1. Logo, alfa igual a menos meio. Tá? Opa, acho que não filmou. Não filmou essa parte. Tá certo? Então, a nossa solução tentativa, que é o Eφ, o campo na direção φ, vai ser igual a menos meio de R
dB dt. Esse é o resultado que a lei de Faraday no formato diferencial nos dá. Se você lembrar do que eu tinha feito antes no formato integral, nesse caso aqui no formato integral a gente chegou mais rápido. Vou lembrar aqui para vocês. Né? Eita! Gente, vocês estão me ouvindo? Parece que caiu minha conexão. Estamos ouvindo, professor. Dá para A ouvir. imagem sumiu. Foi só problema na câmera. Deu um tec aqui. Às vezes minha câmera cai. Né? Deixa eu acertar aqui a imagem. Opa, isso. Isso aqui foi o mesmo problema que a gente resolveu usando a forma integral. Vejam que na forma integral a gente chegou rapidamente na solução. E esse aqui é um caso em que a forma integral resolve o problema mais rápido do que a forma diferencial. Mas nem sempre é assim. Né? Nem sempre é assim. A vantagem da... a mosquinha está querendo saber também. A vantagem... que eu estou ar livre aqui, então às vezes vem umas moscas. A vantagem da lei de Faraday diferencial em relação à lei de Faraday, a lei de Faraday integral, é que aqui eu consigo uma relação ponto a ponto, certo? Ponto a ponto eu consigo relacionar o campo elétrico com a taxa de variação temporal do campo magnético. Tá? Bom, vamos agora para a última equação de Maxwell que a gente viu na forma integral, que é aquela que o Maxwell deu a real colaboração. A real colaboração do Maxwell, né, não foi simplesmente unir todas as equações que existiam. Foi a introdução da corrente de deslocamento. Então, vou escrever aqui de novo para vocês a lei de Ampère-Maxwell, tá, que assim ficou conhecida. Tá? Então, aqui, lei de Ampère-Maxwell. Tá? Lei de Ampère-Maxwell. Deixa eu virar minha cola aqui. Tá? Quando a coisa fica complicada, até eu preciso de cola. Deixa eu ver se eu consigo voltar a minha câmera. Vamos ver aqui se ela responde. Apareça? Apareci. Pronto, apareci de novo. Tá? Tava estranho nem eu conseguir ver a mim mesmo. Mas vamos ver se aparece. Aparecer. Vamos lá. A lei de Ampère-Maxwell dizia a seguinte coisa. Né? Integral de B escalar dl, né? Na curva amperiana, isso aqui é uma integral de trajetória. Isso aqui é igual a μ0 vezes o seguinte. A parte já conhecida, μ0i, mas eu posso escrever i como sendo integral de j escalar dA. E a parte nova, que é o ε0 ddt de integral de e escalar dA. Isso aqui que é a nossa... Isso aqui também é uma integral de superfície. Isso aqui que é a nossa corrente de deslocamento, a grande contribuição do Maxwell. Né? A grande contribuição do Maxwell não está em juntar a coisa toda. Né? A grande contribuição do Maxwell está aqui. Para juntar a coisa toda, ele podia entrar no chat GPT-5 e falar assim, junta a coisa toda e faça um resumão para mim. Né? De fato, no século XIX não dá para fazer isso. Né? Mas hoje em dia daria para fazer. Né? A grande contribuição do Maxwell foi sacar isso aqui. Né? Ele foi sacar que havia uma falta de simetria nas equações, tá? E que tinha um termo faltante na lei de Ampère. Tá? E tratando o capacitor de placas paralelas, tá? e o campo magnético que teria ali na região do capacitor de placas paralelas, foi que o Maxwell teve essa sacada. Bom, vamos lá. Como é que eu transformo essa coisa, né? que é uma equação integral? Aqui ela envolve uma trajetória fechada e aqui são as superfícies delimitadas por essa trajetória fechada. Certo? Aqui é uma integral de trajetória, aqui é uma integral de superfície. Usando o teorema de Stokes, que a gente usou lá para a lei de Faraday, vou relembrar aqui o teorema de Stokes.
Eu tentei demonstrar o teorema do divergente, o teorema de Stokes para vocês, mas daí eu fiz, mas daí eu pensei, pô, só o teorema da divergência, o teorema de Stokes ia levar 2 horas para eu fazer para vocês. Então, deixa para lá. Isso aí vocês podem ver em livros e até mesmo na internet tem a demonstração disso aí. O que diz o teorema de Stokes agora para o campo magnético? Isso aqui vale para qualquer vetor. Diz que a integral de trajetória de B escalar dl, já estou colocando aqui para o campo magnético, tá? Aplicando o teorema de Stokes para o campo magnético. Mas isso aqui vale para qualquer vetor. Isso aqui é igual à integral na superfície delimitada por essa trajetória do rotacional de B escalar dA. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Bom, agora fica fácil. Se eu escrever esse lado aqui, desse jeitão aqui, percebam que essa superfície é a mesma superfície dessa e a mesma superfície dessa. Tá? Então, a gente pode já igualar as coisas que estão dentro da integral. Tá? Aqui eu tenho um dA, aqui eu tenho o mesmo dA e aqui eu tenho o mesmo dA. E posso pegar essa derivada temporal e jogar aqui para dentro, transformando ela em derivada parcial, porque ela não vai atuar no dA. Se eu fizer isso, né, eu saio com a seguinte equação. Rotacional de B, devido ao primeiro lado aqui ser igual a esse, vai ser igual a μ0 vezes a densidade de corrente, né, o vetor densidade de corrente, mais ε0 dE dt. E essa aqui é a lei de Ampère Maxwell no formato integral. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Uau! Tranquilo até aí? Não, tranquilo não, né, professor? Mas tá indo. Toma água. Mas Muito incrível. Tranquilo é uma palavra meio estranha para ser usada em eletromagnetismo. Empolgante. Desculpa, eu não entendi. Tranquilo é uma palavra meio estranha para ser usada em eletromagnetismo. Bom, como eu dou aula de eletromagnetismo há, deixa eu ver, 2008, 2000, deixa eu ver quanto tempo dá aqui. Nossa, eu dou aula de eletromagnetismo há quase 20 anos. Dá 17, vai. Né? Eu acho bacana isso aí. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo que isso aqui funciona, né? Pegando o quê? Eu vou dar um exemplo rapidão agora. Né? Pegar o exemplo do fio reto infinito. Tá? Vamos pegar o fio reto infinito. Aproveitar aqui que não tenho limitações de cor. Eu tenho um conjunto de canetinhas de Bob Goods. Né? Então, tenho um fio reto infinito aqui, passando uma corrente I. Não vou colocar o capacitor aqui para não complicar. Né? A gente sabe, né, que a uma distância R aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter, né, um campo magnético saindo B, e o módulo desse B é igual a... Se você usar a lei de Ampère integral, você chega rapidão em μ0I sobre 2πr. É só fazer um círculo aqui, uma amperiana circular em torno. Né? Lembrando que isso aqui tem simetria cilíndrica. Né? Você chega nisso aqui. Tá? Como é que eu aplico? Né? Vejam que BR é igual a 0. Né? O que eu tenho aqui é uma componente angular. Né? Eu tenho Bφ aqui. Isso aqui é o meu Bφ. É a componente angular do campo. Né? E também não tenho, essa aqui seria a direção Z, a minha componente em Z é 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o rotacional do campo em coordenadas
vou pegar o rotacional em coordenadas cilíndricas, né? Se você olhar nas tabelas aí, antigamente, né, quando eu estava na graduação, a gente usava a famosa tabela Shaw. Hoje em dia o pessoal usa a internet para tudo que é coisa, né? E quando você quer demonstrar um solenoide, ninguém tem espiral de caderno para você fazer a correlação. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu cheguei nessa expressão aqui, ó. Deixa eu... A gente chegou nessa expressão aqui, tá? Agora, o rotacional de B em coordenadas cilíndricas, né, é uma coisa maluca, né? É isso aqui, ó. 1 sobre R, daí eu tenho R chapéu, R, Φ chapéu, Z. Aí eu tenho derivada em relação a R, derivada, eu vou só colocar aqui o símbolo, derivada em relação a Φ e derivada em relação a Z. E aqui eu tenho BR, RBφ e BZ. Isso aqui não é nenhuma lei, isso aqui é o rotacional em coordenadas cilíndricas. Tá? Bom, o que acontece aqui? O que acontece? A gente sabe que esse termo é zero por simetria. E a gente sabe também que esse termo é zero por simetria. Tá? Então, a gente só fica com o quê? A gente fica só com rotacional de B igual a 1 sobre R, derivada em relação a R, de R, Bφ. É o único termo que sobra. Isso aqui na direção Z. Vejam que, de fato, eu tenho um J. Professor. Aqui, ó. Opa. Aqui, Professor, de fato, eu tenho um se o J. senhor pudesse subir um pouquinho a folha, que a parte de baixo está peraí. cortada. Pra cá. Ah, perdão. Às vezes eu esqueço o que eu estou fazendo. Tá? Eu esqueço de olhar o que eu estou filmando. Agora sim. Tudo bem? Isso aqui é só aplicação do rotacional em coordenadas cilíndricas. Tá? Agora vamos pegar o Bφ que a gente já calculou lá pela lei de Ampère. Deixa eu tirar isso aqui para facilitar. Vou pegar isso aqui para facilitar. Né? Esse aqui é o rotacional em coordenadas cilíndricas. E agora vamos aplicar a lei de Ampère. O que é a lei de Ampère? Não, vamos aplicar já o campo que a gente sabe. O que a gente sabe é isso aqui igual a μ0i sobre 2π, 2πr. Se a gente fizer isso, né? Olha só que doido. Rotacional. Então, aqui, ó. Rotacional de B. Se eu aplicar esse cara aqui, ó, vai dar 1 sobre R, derivada em relação a R, né, de μ0i sobre 2π na direção Z. Só que quanto dá essa derivada, gente? O i está variando em relação a R? Não. O μ0 varia? Não. O 2 varia? O π não varia? Então isso aqui é zero. Espera aí, então a lei de Ampère-Maxwell está errada? Né? Deixa eu voltar na lei de Ampère-Maxwell só para vocês olharem ela, né? Que eu deduzi aqui. Ó. Deixa eu centralizar aqui o que eu quero mostrar. Né? Opa. Deixa eu ver. Aqui. Centralizei. Essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell geral que eu estou apontando. Isso aqui é o resultado para o fio reto infinito. Aí você vai falar, mas peraí, como é que está zero? Né? Que loucura é essa? Veja bem, isso aqui é local. Isso aqui vale ponto a ponto. Né? Eu tenho o fio reto infinito. Né? Deixa eu desenhar aqui em laranja.
eu tenho aqui o fio reto infinito transportando corrente. Ou não dá para falar com tampa de caneta na boca, né? Quanto é o J aqui, ó? Quanto é o J nesse pontinho vermelho, onde eu estou calculando o campo? 0, certo? Essa parte aqui eu não tenho porque eu não tenho capacitor na jogada, eu tenho só o fio reto infinito. E aqui, como eu estou longe do fio reto infinito, eu não estou numa região onde tem corrente e a equação de Ampère-Maxwell diferencial ela é local, esse J nessa posição aqui é 0. Logo, está coerente isso aqui, porque eu estou fora da corrente. Se eu tivesse dentro do fio aqui, a história seria outra. Aí o J seria diferente de 0. Né? Conseguiram entender a ideia dessas equações de Maxwell diferenciais? Sim. Deu para entender isso aí, pessoal? Elas servem para calcular os campos localmente. Elas não servem para calcular fluxos. Né? Obviamente, você tem que saber a simetria do campo para daí poder utilizá-las. Você tem que saber a simetria do teu problema. Não tem escapatória. Né? Eu vou fazer um resumão de todas elas aqui. Né? Vou fazer um resumão de todas elas aqui. Opa, deixa eu centralizar aqui o papel. Né? Fazer um resumão de tudo que a gente viu hoje. Tá? Então, aqui eu vou escrever aqui conjunto completo. Conjunto completo das equações diferenciais de Maxwell. Deixa eu acertar aqui. Eu tenho que ver o que minha câmera está filmando. Diferenciais de Maxwell. Tá? Você tem a lei de Gauss, divergente de E igual a ρ sobre ε0. Isso é local. A gente viu no caso de partícula carregada, partícula pontual carregada, carga pontual, que o ρ é 0 fora da carga. Né? Então, o divergente de E realmente dava 0. Né? O equivalente para o campo magnético é divergente de B igual a 0. Certo? E a gente viu daí também a lei de Faraday, que é rotacional de E igual a menos dB dt. Significa que uma variação temporal local do campo magnético gera um campo elétrico local, cujo rotacional desse campo elétrico é a taxa de variação temporal do B. E a última, que foi a grande contribuição de Maxwell, que é a lei de Ampère-Maxwell. Rotacional de B igual a μ0 vezes a corrente real, né? A corrente real de carga, né? Densidade de carga, né? Mais μ0 ε0 dE dt. Certo? Essas aqui são as famosas equações de Maxwell na forma integral que você vê em muita camiseta por aí e muita gente que usa a camiseta não consegue explicar nenhuma equação dessas. Tá certo? Vocês sabem. Tá? Eu espero. Tá? Bom, isso aqui essas equações valem em qualquer circunstância. Elas descrevem completamente o campo elétrico e o campo magnético na matéria. Agora, o que acontece no vácuo? O que eu chamo de vácuo? Fora de fonte, ou seja, quando ρ igual a 0 e quando J igual a 0. Naquele ponto. Né? Isso aí é importantíssimo saber essas equações nessas condições especiais, porque isso está intimamente relacionado com ondas eletromagnéticas. Porque ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Magnéticas.
Se eu pegar ρ igual a 0 e J igual a 0, olha que bonitas ficam essas equações aqui. Elas vão ficar mais simétricas ainda. Tá? Elas vão ficar mais simétricas ainda. Eu vou escrever elas aqui numa cor. Deixa eu ver que cor é essa. Roxa. Né? Eu tenho divergente de E. Eita. Pintaram muito Bob Goods com essa aqui. Deixa eu pegar outra. Divergente de E igual a 0. Tá? Essa primeira equação. Divergente de B continua sendo 0. Tá? Essa aqui não muda. Rotacional. Rotacional de E igual a menos dB dt. Certo? E essa segunda aqui, olha, se a gente está num lugar onde não tem matéria, né, onde não tem carga nem corrente elétrica, densidade de corrente é 0. Logo, só tem o segundo termo da lei de Ampère-Maxwell. Então, rotacional de B é igual a μ0 ε0 dE dt. Essas são as equações de Maxwell no vácuo, significa que fora de fonte, né? E elas estão relacionadas com propagação de ondas eletromagnéticas. Né? E eu vou começar a aula que vem presencial, então não vai ser tão colorida assim, se eu não achar giz coloridos. Né? A gente vai começar dessas equações aqui. A lei de Gauss, né? Para o campo elétrico e para o campo magnético no vácuo. Né? Essa aqui é a lei de Faraday e essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? Já com a corrente de deslocamento aqui. Tá? Vejam a simetria. Bom, essas duas daqui de cima nem precisa dizer, mas olha a simetria da de baixo. Ó. Aqui tem um sinal negativo e aqui tem uma constante. Elas são altamente simétricas. Né? Então, na aula que vem, eu vou dar uma breve revisão dessa brincadeira aqui, e aí a gente já vai começar a mexer nessas equações aqui e vai chegar na equação de onda e trabalhar na equação de onda eletromagnética, e aí a gente finaliza essa parte aí de ondas eletromagnéticas, e o professor Felipe, na outra aula, vai falar sobre transformações de Lorentz e relatividade. A gente está passando essas coisas para vocês porque isso é importante para o seminário, para os seminários que vocês vão fazer. Tá? De fato, a prova vai só até indutância e circuito LR e LC. Alguma dúvida aí, pessoal? A aula foi pesada hoje? Aí. Deixa eu aumentar o volume aqui, senão não ouço vocês. Foi bastante. Tá certo. Não, mas é assim mesmo. Mas se você for olhar de novo, basicamente eu peguei tudo que a gente tinha visto até agora, coloquei a corrente de deslocamento e transformei equações que eram integrais em equações diferenciais. É só isso. Tá? É só isso. De fato, a coisa é relativamente simples. É você entender corrente de deslocamento, da onde surgiu ela, né? O Maxwell observou uma falha na lei de Ampère, havia um termo faltando na lei de Ampère, e o resto é matematiqueira para transformar equações integrais em equações diferenciais, que aí ajudam você a calcular os campos elétrico e magnético ponto a ponto. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Então tá bom. Bom, gente, obrigado aí pela presença. Eu vou parar de gravar aqui. Obrigada a você. Deixa eu ver como é que eu... Obrigado, professor. Boa aula.